trabalho, tem que ser um calçãozinho, fica melhor. Glória a Deus. Bênção. Olha para a pessoa do seu lado e fala, olha bem no olho dela agora. E fala o seguinte: você sabe o que é um avivamento? Se ela fez uma cara de peixe para você que ela não sabe o que é um avivamento, você vai falar assim: hoje nós vamos descobrir e experimentar um pouco dessa realidade que está congelada. Isso, querido. Nós não temos vivido um avivamento. Eu não quero te falar de avivamento de igreja, eu quero te falar de avivamento pessoal hoje. Então você que trouxe a sua Bíblia aí, o seu mapa do tesouro, abre aí comigo em Isaías 6. Isaías 6. João, joga aí pra gente o texto aí. Isaías 6. Gente, esse é um texto que eu gosto muito de ministrar. Deus falou muito ao meu coração. Propôs uma palavra sobre avivamento pessoal e é para a sua vida, amém? Para a minha vida também. Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que ela tocou os seus lábios, tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Agora vai aí, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Pode jogar aí também, ô João. Hebreus 12, a partir do versículo 28. Eu quero ler esses 2 textos com você. Se liga aí no versículo 28 e 29. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Versículo 29. Pois o nosso Deus é um fogo, o quê? Fogo o quê? Consumidor. Querido, eu quero começar falando de avivamento, e eu quero que você tenha em mente que avivamento não é simplesmente a mudança de um grupo de pessoas, mas o verdadeiro avivamento e a base de todo o avivamento, ele não esteve consolidado em um grupo, mas ele partiu de um único homem ou de uma única mulher, ou de um jovem. Talvez você está olhando aqui hoje para o pastor Nelson pregando, mas eu quero te dizer que de repente um grande avivamento não vai surgir através da minha vida, mas através da sua vida. De repente Deus quer te usar de maneira tão assim astronômica, tão surreal, que daqui uns anos você vai se tornar uma referência a nível nacional e mundial a respeito das coisas de Deus. Porque Deus, ele não está interessado no título das pessoas. Deus não está interessado na placa da comunidade, ou na placa da Assembleia de Deus, ou na placa da Igreja X. Deus está interessado em pessoas, em indivíduos que se comportam de acordo com aquilo que Ele espera. Um verdadeiro avivamento, ele pode surgir na sua vida hoje, amém? Tudo depende de uma palavra muito simples: disposição. Disposição. Para você viver um avivamento, você vai precisar de muita disposição na sua vida. Para que essa disposição, pastor? Nós vamos entender um pouco hoje. A palavra de Deus em Isaías 6, ela começa a trazer um relato sobre o profeta Isaías. E o texto ele começa falando sobre o ano da morte do rei Uzias. E eu não sei você, mas se eu te perguntar hoje assim: o que aconteceu no ano da sua conversão?
De repente você vai conseguir me citar 1 ou 2 acontecimentos do ano da sua conversão. Não me foge a memória o ano da minha conversão, no ano de 2007, quando eu me converti. Eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, eu fui numa festa, a fantasia da cidade. No sábado eu fui numa festa do Que Rola. No domingo eu entrei em uma igreja e eu, de repente, se eu não tivesse entrado, teria sido diferente, mas no dia que eu entrei na igreja, minha vida mudou. Fui uma vez, ouvi uma palavra, uma pregação, graças a Deus precisei aceitar Jesus na minha vida só uma vez. Não fui aquele cara de ir e voltar para dentro da igreja, um tempo na igreja, um tempo no mundo. Decidi com 21 anos ter uma mudança de vida radical. E para mim isso está baseado não só a misericórdia de Deus, também. Não só a graça de Deus, também a graça. Mas para mim, sempre esteve baseado em uma palavra: disposição. A maioria dos grandes homens de Deus foram homens que tiveram disposição. Abraão teve disposição de sair da sua casa e não olhar para trás e ir para uma terra que o Senhor enviou ele. Moisés teve disposição de tirar as sandálias dos pés e ir até uma sarça ardente e depois seguir o seu caminho como libertador. José teve disposição de, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, viver todos os pesos sem nunca levantar falso testemunho ou sem nunca pegar e sei lá, tocar na vida dos seus irmãos. Se a gente for olhar a vida dos grandes homens de Deus, a maioria deles não olharam para trás, eles sempre estiveram disponíveis. Se você for para Atos 8 e for entender a história de Filipe estava presente em um lugar que as pessoas aprendiam tudo, eram curadas em todo o tempo, tudo acontecia, mas ele teve disposição para ir em uma terra de deserto e pregar para um eunuco, porque foi isso que o Espírito Santo queria da vida dele. A vida de um homem de Deus, ela é baseada em disposição. Quando chega um jovem para mim e fala: pastor, eu comecei um jejum, eu não estou jantando, mas sabe o que é? Porque semana que vem vai ter um churrasco, será que eu posso ir no churrasco e depois recomeçar o meu propósito? Querido, isso não é disposição. Isso é um forte indicativo que a sua vida é uma vida sem coerência, você não está disponível. Porque por um simples churrasco você quer trocar o propósito que Deus colocou no seu coração. Quando eu vejo um jovem que ele começa a vir na igreja, ou uma pessoa que começa a vir na igreja, começa a ter decisões pela vida de Deus, e começa a participar das coisas, e começa a abrir mão das coisas, mas em um determinado momento ele já olha para mim e fala: pastor, o diabo armou para a minha vida. O diabo armou para a minha vida e eu caí nisso. Querido, você pode até cair, mas o interessante é o que você vai fazer após cair. Você vai ficar ali no chão? Já que você já sujou o pé de barro, você vai começar a deitar e a nadar entre os porcos? Ou você vai correr e procurar uma mangueira e vai lavar o seu pé? É disposição, querido. É disposição. Tem pessoas que falam o seguinte: esse ano eu vou ler a Bíblia e eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Ele começa a ler e de uma hora para outra ele abre mão do propósito. Esse ano eu estou com um propósito na minha vida e tal, vou fazer uma frente de evangelismo na minha escola. Ele começa e larga no meio do propósito. Esse ano eu vou liderar a célula, começa a liderar a célula, de uma hora para outra está entregando a célula. Deus não trabalha com isso, querido. Estava na casa de um jovem no fim de semana. Eu fiquei muito feliz porque esse jovem ele tem um chamado muito importante na vida dele. E aí, ele perguntando como fazer para alcançar esse propósito, uma das dicas que eu dei é o seguinte: olha para a sua vida e conclui tudo aquilo que você deixou pela metade. Essa semana eu já tive a notícia que ele já começou isso na vida dele. Então assim, isso para mim é disposição. Isaías, foi levado para o alto e sublime trono de Deus. Isaías estava lá diante do trono de Deus. Ele começou a contemplar um monte de coisas. E deixa bem frisado que foi no ano da morte do rei. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você já ouviu isso em inúmeras pregações. Mas existem reis que eles precisam morrer na nossa vida para que Deus ele invada a nossa vida. De repente o rei da sua vida são as amizades. E eu não estou falando uma morte física, mas você tem que ter uma disposição de abrir mão, cara. De repente os reis da sua vida é o egocentrismo, o rei da sua vida é a autossuficiência. E você vai ter que deixar esse rei morrer. Porque no ano da morte do rei, de repente você vai ver o grandioso rei. Eu não sei qual é a dificuldade, cara. Eu não sei qual é a dificuldade.
Porque quando nós falamos aqui, nós estamos cantando que o nosso amado, ele é o mais belo entre milhares e milhares. Veja bem, nós estamos deixando bem claro que existem outros bonitos, que existem outros com beleza, mas ele é o mais belo. E eu não sei você, mas o dia que eu conheci a minha esposa, para mim ela, na hora que eu fui vendo, eu falei, essa aqui é a mais bela. E já tem 5 anos de casamento, cara, e ela é a mais bela, e tipo assim, eu sei que podem haver outras mulheres mais bonitas que ela, mas a beleza dela não é só no estereótipo, é no conjunto daquilo que ela é para a minha vida. Então quando eu olho para Deus, eu não vejo Deus como, existem outros deuses que não são deuses adorados no mundo, deuses que não são deuses. E por que eu escolhi esse Deus que eu digo que é o mais belo? Porque nenhum desses outros falsos deuses, eles podem fazer o que o meu Deus tem feito. Eles não podem fazer o que o seu Deus tem feito. Então nós temos que valorizar a presença de Deus e entender que Ele pode sim despertar a nossa vida para um avivamento. Isaías está diante de Deus e ele começa a reparar em tudo que estava ali. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor ali, e em volta dele alguns serafins estavam voando. Ele viu o Senhor em um lugar que as vestes do Senhor cobriam todo lugar. E ele viu o Senhor em um lugar que a própria fumaça da glória de Deus já cobria tudo ali. Sabe qual é o problema, querido? Quando o texto bíblico ele está falando o seguinte, que aquela casa estava cheia de fumaça, eu entendo que nem o rosto de Isaías podia ser visto. E é necessário que Deus ele enche a nossa vida ao ponto de que a gente não consiga nos reconhecer mais. Deus tem que encher a sua vida ao ponto que você não vai se reconhecer mais. É muito bom, cara, é assim, surreal. Eu acho massa demais quando eu encontro alguém do meu passado, tipo assim, quando eu tinha 21 anos, um cara que era brother meu chega em mim e fala assim, Nelson, cara, mas você está tão diferente, você não é mais o mesmo. Mas eu não sou mesmo. Nunca vou ser. E daqui 5 anos, quando ele me encontrar, eu vou ser diferente, bem mais diferente ainda. Porque eu estou em uma constante evolução na presença dele. A Bíblia fala que eu sou parecido com ele, e daqui 10 anos eu quero parecer mais com ele. Eu quero parecer mais com ele. Você já olhou no espelho e despediu da sua pessoa alguma vez? Chega na sua casa e olha para você, e eu estou te falando assim, isso é até beleza também, porque Deus é misericordioso com uns, com outros nem tanto, né, querido? Tem uns que beleza não vai mudar, isso aí não adianta. Plástica resolve, Deus, oração não muda isso aí, né? A palavra ela vai deixar formoso o seu rosto, mas isso daí é para os olhos da pessoa que te ama. Que exterior às vezes não muda, mas você precisa às vezes despedir de você. Eu estava no Rio de Janeiro e fui fazer uma compra na loja da Renner, fui ministrar em uma igreja lá. E aí eu lembro que eu cheguei assim para passar o cartão, fui passar o cartão, a mulher, a primeira coisa que ela falou assim, você gostaria de cadastrar no nosso plano de fidelidade? Eu falei, não, estou com pressa. Ela, não, por favor, cadastra, não sei o que, e começou um papo. Eu falei, não, vamos cadastrar. Ela pegou o cartão e tal, e foi cadastrar. Com isso você vai ter um cartão da Renner, vai ganhar 15% de desconto já nessa compra e não sei o que lá. Ela foi perguntando, filiação, falei o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Endereço, falei meu endereço. Perguntou um monte de coisa e ela chegou num ponto que ela falou assim comigo assim, religião. Aí eu lembrei de um testemunho que eu ouvi de outro pastor. Na hora que ela foi falando, eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade. Ela falou assim, religião, eu falei, filho de Deus. Ela olhou assim para mim e falou, mas todo mundo é. Eu falei assim, não, nem todo mundo é. Ela, mas qual a sua religião? Qual a igreja que você frequenta? Eu falei assim, a Comunidade Cristã Transformados. Ela falou assim, mas qual é a sua religião? Eu falei assim, eu não tenho religião, o máximo que eu sou é filho de Deus. Ela olhou para mim e falou assim, não, você está brincando comigo, mas você é o quê? Você é espírita, você é católico, você é evangélico, o que você é? Ah, eu falei, você quer saber o meu rótulo? Então, muito tempo atrás o povo falou evangélico, deve ser evangélico, mas eu sou filho de Deus. Ela, por que você está falando que sua religião é ser filho de Deus? Eu falei assim, porque eu não vejo mais nada fora disso escrito na palavra. E aí depois daquilo eu comecei a pregar para ela, e comecei a falar do amor de Jesus para ela, e comecei a falar algumas coisas que eu tinha ministrado um dia anterior.
E aquela mulher, assim, para a glória de Deus, eu vi que foi testificando, ela foi chorando ali no caixa, ela foi abrindo a vida dela, abrindo o coração dela. E de repente eu fiz aquela pergunta básica que você aprende nos primeiros dias que você está na igreja, né? Você quer aceitar Jesus na sua vida? Achando que você vai mudar a vida da pessoa só com aquilo. E ela falou que queria, né? Foi menos mal, né? E aí a gente fez uma oração com ela. E eu estou com isso tem muito tempo na minha cabeça. Um verdadeiro avivamento, querido, ele tem que começar quando você acaba com tudo aquilo que te limita, com todo o rótulo que te limita. Um verdadeiro avivamento começa quando você olha para o espelho, veja bem, e nem você se reconhece mais. Um avivamento começa quando você começa a deixar de sair com seus amigos ou com seus conhecidos para ir para o quarto e começa a orar. O verdadeiro avivamento começa quando você não programa uma festa no dia do seu aniversário, mas que você tira pelo menos um ano e fala assim: nesse meu aniversário, eu esqueço a família, eu esqueço os amigos e eu tiro o meu aniversário para Deus. E você vai para o seu quarto e tira. Isaías, ele estava em um momento que o templo ficou todo coberto e ele não viu a face dele, ele só via o Senhor. E aí está a primeira cartada para o avivamento na sua vida. Você tem que começar a ver só Deus, cara. Se você começar a enxergar problemas à sua volta, se você começar a enxergar perseguição, se você começar a enxergar defeito de quem está falando, você ainda não está vivendo o avivamento, você ainda está vivendo na naturalidade. Começa a enxergar só Deus na sua vida. Começa a enxergar só as coisas de Deus na sua vida, à sua volta. Você acha que é ruim quando alguém vira e fala assim: ó, você tá muito fanático? Isso não é ruim, isso é marca de um avivamento na sua vida. Está muito fanática a sua vida. Cara, nós temos que ser fanático mesmo. Nós temos que ser. Tem um monte de gente aí fora fanática pela droga, fanática pela bebida, fanática por time de futebol, fanática por política. E alguma pessoa pode me dizer que eu não posso ser fanático pelo Deus que eu sirvo? Eles escolheram o fanatismo deles. Agora é a hora de eu escolher o meu fanatismo. O assunto na minha casa é Bíblia. O assunto no meu serviço é Bíblia através da minha vida. O assunto onde eu estiver em rodas de amigos vai ser Bíblia. E Deus com isso vai começar a te dar inteligência para você usar esse dom. O Mateus estava comigo num almoço de sábado. Numa fazenda, na casa de pessoas que não conhecem a palavra de Deus na profundidade. Eu não puxei assunto nenhum. De repente alguém começou a fazer um comentário. Fiquei sabendo que você é pastor, fiquei sabendo que você é lá daquela igreja, fiquei sabendo que o pessoal lá faz uma oração e fizeram na casa da minha irmã. E o assunto foi rendendo, e o assunto foi rendendo. E de repente o assunto do churrasco virou o quê? A palavra de Deus. Se Ele é um fogo consumidor e Ele habita em você, é necessário que aonde você esteja, esse fogo ele passe a consumir o ambiente. Porque é inadmissível se você é um cara servo de Deus e você vai ali jogar um futebol. Eu não estou falando que você não vai ter problemas, mas é inadmissível que você vá lá criar divisão naquele futebol. Você tem que mostrar que você é diferente. Se você vai na casa de um amigo, eles têm que ver que você é diferente pela palavra de Deus. Se você no seu serviço, as pessoas têm que ver que você é diferente pela palavra de Deus. Esses dias, um tempo atrás, um jovem virou para mim e falou assim: ah, pastor, mas fulano de tal, ele é líder da igreja e ele faz isso, isso e aquilo. O senhor sabia? Eu falei: eu sei. E o senhor não vai fazer nada? Fazer o quê? Você quer que eu faça o quê com ele? Que eu expulse ele da igreja? Que eu dou um cartão para ele ficar 30 dias longe da igreja? Que eu pego a Bíblia dele, tranco no meu armário e falo com ele que daqui 30 dias, depois que ele parar de pecar, ele pega a Bíblia? Mas uma coisa eu finalizei e eu falei: se os seus olhos estivessem em Deus, você não estaria me procurando, você estaria procurando Ele para oferecer a ajuda. Porque é muito fácil vocês virem até os pastores e falar do pecado do cara, mas chega lá, fala: e aí, estou sabendo que a sua vida está assim, 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 está com dificuldade de orar, vamos orar junto comigo? Está com dificuldade de estabelecer um jejum, quer fazer um jejum comigo? Está difícil largar a bebida, está difícil largar isso e aquilo, quer que eu te ajudo? Esse é o verdadeiro avivamento, cara. Você ter os seus olhos no Senhor. Você esquecer tudo que está à sua volta.
Tenta esquecer por um minuto. Eu tenho certeza que se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai conseguir identificar pelo menos um defeito dessa pessoa. Você vai conseguir identificar um defeito dessa pessoa. Porque nós já nascemos com esse senso de julgamento embutido em nós. Mas agora eu quero que você pense na pessoa do seu lado e tente encontrar uma solução para o defeito dessa pessoa. O que pode ajudar essa pessoa a dar a volta por cima com o defeito dela? O que mentir, não minta mais, né? Se é glutonaria, você não come mais. Feiura, gente, não é defeito não. Às vezes você está pensando aí, olhando para a pessoa. Cuidado. No ano de 2010, eu estava cursando psicologia na Unipam. E tinha uma mulher da minha sala que chamava Maria. Quero que você escuta bem esse testemunho que eu vou te contar para você entender o que é consumir o ambiente. Na minha sala eu era o cara, tipo assim, eu não parecia o que eu era. Porque eu cheguei lá com um cabelo desse tamanho, dava aqui, eu usava umas calças, lembra, Guilherme, das minhas calças de hip hop? Que eu achava que eu sabia dançar hip hop. Só que eu era o chato da sala. Eu não colava, não dava cola, não ficava, não bebia, não participava de calorada, desses treinos da psicologia, não participava de nada. Primeiro dia de aula eu já tinha falado que eu era crente, eu já tinha queimado meu filme, né? Porque eu não tinha sabedoria nenhuma para pregar, e eu já chegava. E eu lembro que tinha uma mulher da minha sala que o nome dela era Maria. Nós tínhamos um grupo no intervalo que chamava Loucos por Jesus. A gente reunia uma média de 19 pessoas. E no quadro desse Loucos por Jesus, a gente colocava alguns tópicos: palavra de Deus, oração, venha em busca do seu milagre, venha em busca de uma palavra para a sua vida. E colocava algumas coisas que de repente as pessoas precisavam. E eu lembro que teve um dia que eu trabalhava em uma salinha, eu instalava data show nas salas da faculdade. E eu lembro de ouvir batendo assim na porta, e na hora que eu abri, eu estou te falando sobre consumir o ambiente. A Maria veio com um esparadrapo no rosto e falou assim: Nelson, eu sei que você é um rapaz religioso, de dentro da igreja. Geralmente eles falam uma coisa assim, não é? Alguém já escutou isso? Você é uma pessoa religiosa de dentro da igreja, que está lá o tempo todo? Aí ele falou assim: então, eu sei que você faz esse trabalho e que você tem orado pelas pessoas. Eu estou com um problema, eu descobri, eu comecei um tratamento já tem um tempo, queria que você orasse por mim. Eu lembro de falar assim: Maria, o que aconteceu? E ela tirou aquele curativo que estava sobre o nariz e amassando o rosto dela, e a pele dela estava cheia assim, com uma casca bem áspera. E ela começou a chorar e ela falou assim: eu não posso morrer. Eu estou com um câncer, e o meu câncer é um tumor maligno, e a minha filha ainda não terminou de estudar, eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade dela, eu sou mãe solteira, eu não posso morrer. E eu sei que se você orar para mim hoje, eu vou ser curada, eu quero ser curada. E aquilo ali, naquela hora, eu sempre busquei esse tipo de experiência. Qual? De curar pessoas? De orar por pessoas? Você não entendeu nada se você estiver pensando nisso. Eu sempre busco experiências de me tornar relevante nos lugares que eu estou. Relevante, cara. Pode ser um abraço, pode ser se você tiver condição de pagar um alimento para alguém. Se tornar relevante no ambiente. Ela falou que estava com aquele problema, eu peguei, andava com aquele vidrinho de óleo, né? Tirei o vidrinho de óleo do bolso. Tem uns aqui da igreja que andam com vidrinho de óleo, é importante. Aí sujei, lambuzei aquela mão com aquele óleo, tranquei a porta, e lá era uma divisória, e pus a mão ali naquela ferida, e apertei naquela ferida, e humanamente eu, gente, esse negócio pode na minha mente, esse óleo pode prejudicar a ferida dela, e o Espírito Santo já vinha, mas eu posso curar. E eu pensando: gente, eu não devia fazer isso. Humanamente, eu pensando: o povo lá fora vai me escutar, e o Espírito Santo deixa escutar. E eu já coloquei, comecei a orar, e orar por ela, e falei: determinar a cura na vida dela. Resultado, querido, para a glória de Deus, ela foi curada, amém? Ela foi curada, alinhando a fé, a experiência que ela teve, e obviamente que ela continuou o tratamento, mas ela foi curada. E deixa eu te falar uma coisa, isso foi um fogo consumidor de Deus na minha vida.
Depois que a Maria voltou, quando as pessoas falavam o que aconteceu com ela, da cura dela, nossa, que bênção, você recebeu um milagre. Ela falava assim, o Senhor orou por mim. E quando eu assustei, eu estava orando por professores do curso de psicologia. Quando eu assustei, eu estava orando para a coordenadora do curso. Quando eu assustei, o projeto que a gente tinha na sala de aula tinha ido para o anfiteatro da faculdade. Tinha reunido umas 70 pessoas na hora do intervalo para orar e buscar o Espírito Santo de Deus. E sabe por quê, querido? Porque eu posso te falar, é tudo uma questão de disposição. Você não precisa ser o cara mais crente ou o mais conhecedor da palavra, você tem que ser disponível. Você tem que ser disponível, porque as pessoas vão chegar até você, elas vão precisar de uma palavra, você tem que ter uma palavra. Elas vão chegar até você, elas vão precisar de uma oração, você tem que ter disponibilidade para orar. Elas vão chegar em você, elas vão pedir explicações sobre a palavra, sobre alguma coisa, alguma dúvida, alguma polêmica, você tem que ter disposição para aquilo. Você tem que ter disposição. O problema é que a maioria das pessoas ainda estão vivendo em um tempo que elas ainda não foram consumidas por Deus, elas ainda têm uma reserva de influência do mundo. E Isaías, ele estava com essa reserva. A palavra de Deus me fala que na hora que Isaías foi chegando, ele era igualzinho eu e você, querido. Na hora que ele viu o Senhor, ele jogou a cabeça no chão e falou assim, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. No nosso tempo isso é o quê? Ah, pastor, eu sei que eu sou pecador, mas é difícil no meio dos meus amigos. É difícil no meu serviço. Isaías estava colocando a desculpa, o defeito dele era a desculpa das pessoas. O meu lábio é assim porque eu habito no meio de um povo assim. E deveria ser o oposto. Eu posso habitar no meio de um povo assim, com lábios impuros, mas os meus lábios são puros. Eu decidi não me contaminar. E não era isso que estava vivendo o pobre Isaías. E aí nós precisamos saber na sua vida, como que está a sua vida. O ambiente muda você ou você transforma o ambiente? O fogo de Deus, ele consome, ele entra em você e ele te consome, ou o fogo de Deus acaba apagando diante das pessoas? Você tem que ser bem coerente. Quais são os desafios da sua vida? Tem alguém na sua vida, você conhece? Levanta a mão aí, quem conhece pelo menos uma pessoa que é um ateu? Levanta a mão quem conhece um ateu. Não, mas eu estou te falando ateu que estuda a Bíblia, porque se você vier com um ateu que só fala que é ateu, eu vou dar um peteleco na cabeça dele. Eu quero um ateu que estuda, que lê. Porque a maioria dos problemas da maioria do povo que é ateu e dos cristãos, é que o cristão não gosta de ler e o ateu menos ainda. Ele não estuda nada, mas fala que não acredita em Deus. Alguém conhece aí alguém que é mal, ruim, tirando você, fora você, outra pessoa, você conhece mais alguém que é ruim? Levanta a mão, alguém que é ruim, estúpido, sem educação, você conhece alguém assim? Sem paciência? Então você tem para quem pregar. Você tem para quem pregar. Você tem para quem pregar. Nós somos os Isaías desse tempo. Nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Você vai me falar o quê? Que o mundo é uma maravilha? Não, querido, o mundo já está entregue à sua corrupção. As pessoas, elas são ruins, elas são maldosas, elas esperam você errar. Elas tentam denegrir a sua imagem. É difícil você ter liberdade para colocar um amigo dentro da sua casa hoje em dia, porque o mundo jaz do maligno. Mas qual vai ser o nosso posicionamento diante desse mundo? Qual vai ser o nosso posicionamento diante desse mundo? O que nós vamos fazer diante desse mundo? Como você vai encarar esse mundo? Para viver um avivamento, depois de disposição, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aquela aceitação de que quem nós somos e o que nós podemos fazer. Isaías, ele colocou desculpa no povo. Um tempo atrás, um amigo meu que
da minha época de adolescência, ele voltou para João Pinheiro. E ele virou para mim, Nelson, não te entendo, cara. Como que você caiu nessa lorota desse povo, dessas igrejas? Como que você caiu nessa história? Hoje em dia você está aí roubando o dízimo do povo. Ele falou, deixa aí comigo, desse jeito. Ele é muito amigo para ele dar conta de falar desse jeito. Hoje em dia você está enganando o povo. Eu falei assim, cara, mas e como que você caiu nesse engano também? E ele, qual engano? Ué, olha o que você está falando para mim. Ele falou assim, não, eu estudei muito. Hoje eu sou ateu. Eu disse, mesmo você é ateu? Sou ateu. Eu perguntei para ele assim, onde você está estudando? Ele, eu estudo lá na PUC, lá em Brasília. Eu mesmo, cara, ele é. Eu falei assim, qual período que você está? Ele falou, não, estou no terceiro período. Fiquei aqui na cabeça. Terceiro período de quê? Não, faço direito. Eu pensei, ele já estudou filosofia, antropologia, ele já estudou sociologia, e ele estudou só o mais raso que existe dessas 3 disciplinas, e isso deu uma bagagem para ele se tornar ateu. Então, eu já sabia que, a partir daquele momento, o Espírito Santo ia comer ele, igual você come um leite condensado com morango, rapidinho, que ele não ia ter argumento. Aí eu falei para ele assim, mas o que você acredita? Depois que morreu, o que acontece? Eu estou consumido, amém, querido? O fogo já consumiu tudo. Aí ele falou assim, não, depois que morre, nós, como todos os seres vivos, pertencentes à fauna ou à flora, nós vamos ser o quê? Nós vamos servir como, como fala? Como se fosse adubo. Morreu, acabou. Ritual fúnebre, tudo isso nunca existiu. Isso é questão de moral e ética do ser humano e religiosa. Então você vai para a terra vai usufruir do que você tem. Eu falei, não, concordo com você, ué. Nós vamos para a terra, concordo que a Bíblia fala que nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó, amém? Eu concordo. Eu falei assim, mas você crê que você morreu, acabou? Ele morreu, acabou. Eu falei assim, e qual que é o sentido da vida? Como toda espécie, o sentido da vida é o quê? Reprodução. Eu falei assim, até aí eu também concordo, que todo ser humano, todo animal, todo ser, ele apesar do ser humano ser um animal racional, ele tem o quê? Ele tem no interior dele uma camada de informações genéticas que culminam para a propagação da espécie. Então, dentro da visão dele, ele está certo também. Eu falei assim, mas só isso acabou? Ele, é só isso. Eu falei assim, então eu vou te explicar minha versão. Eu creio em tudo que você falou, mas eu creio também que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Não vai adiantar eu te citar nenhum versículo, porque você não acredita na Bíblia, você acha que a Bíblia é invenção humana. Eu creio que esse Deus criou o céu e a terra, e creio também que existe um lugar que é inferno. As pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, elas vão ter a oportunidade de ter um relacionamento de eternidade com Ele. Aquelas que não creem vão ser apartadas e vão para o inferno. Eu fui bem curto e grosso. Ele falou, você crê na baboseira? Eu falei, eu creio. Aí eu falei, mas vamos fazer um jogo aqui. O jogo dos 50%, eu aprendi isso, querido, eu gosto demais desse jogo. Eu te dou 50% de razão, você me dá 50% de razão. E ele olhou para mim e falou assim, mas vamos lá. No seu 50% de razão, no fator biológico, de criação para reprodução da espécie, se eu morrer hoje, eu vou ser um adubo melhor que você. Ele, por quê? Assim, vamos pela lógica. Eu não bebo, não fumo. A chance de contrair uma doença sexualmente transmissível é mínima, porque eu só tenho relacionamento com a minha esposa. Eu sou um cara que eu não ando estressado, apesar do mundo ser um mundo capitalista, eu não estou correndo atrás de dinheiro. Então, assim, a minha qualidade de adubo é melhor que a sua. Eu falei assim, não, isso daí é verdade. Eu falei assim, então, pois é. Na lógica sua, se eu e você morrermos, nada acontece, eu não vou para lugar nenhum. Então, a Bíblia, ela é uma grande mentira, mas ela é uma mentira que ainda assim traz proveito para o ser humano. Supondo que a Bíblia seja uma mentira, ela é uma mentira que só te traz benefício. Ela não é uma mentira que te induz a algo ruim. Você concorda comigo? E aí ele ficou meio assim, eu falei, só que tem um negócio, o jogo é 50%. No seu 50% eu já estou ganhando, mas vamos para o meu 50%. No meu 50%, você está enrolado. Se você não acreditar, se você não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Então, nos seus 50% eu estou ganhando, nos meus 50% eu estou ganhando, mas você está perdendo os meus 50%. Então, mesmo que a palavra seja uma mentira, eu ainda assim prefiro viver essa mentira do que viver a sua verdade. É simples.
que adianta um cara que é ateu bater na tecla e falar comigo que é mentira? Bom, beleza. Se for uma mentira, ainda assim ela não me prejudica. Já parou para pensar nisso? Você aí, ó, faz aí, você que crê em Jesus Cristo. Já parou para pensar que se Jesus for uma mentira, você vai morrer e isso nunca vai te prejudicar? Por você ter dedicado a essa mentira? Nunca vai te prejudicar. Você pode estar lá no caixão, você pode estar lá na cama, pronto para morrer, alguém chegar, ó, tem que te contar uma novidade. Isso aqui sempre foi uma mentira. Você vai morrer e não vai fazer diferença nenhuma, cara. Ele olhou para mim, ele ficou com uma cara de pensativo. E eu deixei ele com aquela cara de pensativo e fui embora. Porque eu fui embora sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que ele foi cheio de dúvida. O fogo que nos consome, ele nos consome, querido, não é só no coração, alma e emoção, não. Ele nos consome na mente. A primeira coisa que eu falo para você, você quer ser um missionário? Você tem que ir, olha o passo para você ser um missionário. Você vai estudar, fazer uma boa faculdade, de preferência na área da saúde, e depois você vai para alguma nação. Ai, pastor, mas Deus, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que ir. Querido, ir por ir, se você ir sem nenhum curso universitário, você não vai fazer nada lá. Tem país que você não vai nem entrar. Tenta entrar na Somália sem um curso. Eles vão falar assim, o que você quer no nosso país? Não, eu vim de turismo, mas ninguém vem fazer turismo na Somália, o que você está vindo fazer? Primeira coisa que você vai falar, turismo no Afeganistão? Turismo? Não, agora chega lá e fala de jeito assim, não, eu sou médico. O que você veio fazer na Somália? Não, eu vim trabalhar em uma ONG. Você entra, querido, eles te dão tudo, eles te dão 15 anos de visto. O que você veio fazer no Afeganistão? Vai lá na sua fé e fala assim, eu vim aqui falar de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vai chegar, entrar no país e vai voltar o seu corpo para sua família. E foi o missionário Marte, ninguém nunca vai lembrar de você, você foi o cara mais idiota do mundo. Que achou que fé é isso, e isso não é fé. Isso é idiotice. Você tem que ser coerente, cara. O fogo ele tem que consumir todas as áreas da sua vida. O fogo consumiu a vida de Isaías. A primeira coisa que acontece com Isaías, ele levanta e tal. Ele olha assim e vê um anjo, o anjo sai do meio dali. E o anjo traz uma brasa em uma tenaz. E eu não sei se você já ouviu isso em alguma pregação, eu já ministrei aqui um pouco sobre isso, mas uma tenaz, vou aproveitar até que isso aqui, até de Deus, uma tenaz é mais ou menos igual isso aqui, ó. Uma tenaz era um objeto que era utilizado na Idade Média para retirar brasas ou metal quente do fogo. Era uma espécie de alicate que as pessoas pressionavam, retiravam aquilo ali e traziam. Se você pesquisar na sua casa, quando você chegar e pesquisar no Google tenaz, vai aparecer alguns instrumentos da medicina atual. A tenaz ela era utilizada para pegar alguma coisa que era muito quente. Então a Bíblia fala que um anjo ele saiu e ele foi ali e pegou com uma tenaz uma brasa. Mas olha aqui, que viagem dessa revelação, o que está na palavra? A palavra me garante que ele pegou a tenaz e ele tocou aonde? Aonde? Nos lábios ou na língua de Isaías. Na Idade Média era comum, quando um homem se cortava, quando um homem era ferido em uma guerra, ele estava lá no meio da guerreando, espada para todo lado, ele voltava cortado. Quando estava com uma hemorragia, eles iam com uma tenaz, eles retiravam a brasa ou retiravam o metal e com aquela tenaz eles cauterizavam a ferida. Por que Deus precisava tocar com a brasa nos lábios de Isaías? Porque para Deus começar um avivamento na vida de qualquer pessoa, Ele tem que cauterizar a sua hemorragia. Ele tem que cauterizar a área de maior influência do mundo na sua vida. Por isso que é tão doloroso abrir mão das coisas do mundo. Porque quando Deus está cauterizando aquela área do mundo que nos atrai tanto, dói. Você acha que é doloroso os pontos atuais que a medicina dá em uma ferida? Doloroso era naquela época, que a pessoa tomou um tiro aqui, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, eles vinham com pólvora e jogavam fogo e cauterizava, aquilo que é dor. E isso foi o que aconteceu em Isaías. E como eu sei que a área de hemorragia na vida de Isaías era a língua, a primeira coisa que ele faz quando ele vê Deus, ele se joga ao chão, ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Ou seja, as minhas desculpas.
Tem pessoas que Deus tem que cauterizar a língua, tem pessoas que Deus vai ter que cauterizar os olhos, tem pessoas que Deus vai ter que cauterizar o seu modo de pensar, porque é muito influenciado pelas coisas do mundo. Tem pessoas que Deus vai ter que cauterizar a vida social, começar a mudar um pouco de quem você é, exteriormente, internamente. Deus precisa transformar algumas coisas na sua vida, porque se Ele não transformar, você vai continuar sendo o mesmo. Como eu sei que a área da vida de Isaías foi cauterizada? É simples, querido. No versículo 9 você vai ver o seguinte: olha o que Deus, não, na moral, Deus está aparecendo aqui, aquela namorada que fala, ai que vontade de comer um cachorro quente. Olha o verde que Deus joga para Isaías. Cauterizou a ferida do menino e virou e falou de jeito, quem há de ir por nós, a quem eu enviarei? Oh, como que o Chapolin falava lá, que o povo falava? Do Chaves lá, do Chapolin? E agora? Todo mundo sabia que quem ia vir era o Chapolin, mas tinha que ter aquela frase, e agora? Quem poderá nos ajudar? Todo mundo sabia que quem ia pular ali era o Chapolin. E Deus sabia que a partir do momento que Ele cauterizou a ferida de Isaías, veja que o primeiro Isaías, vamos falar do primeiro Isaías, do velho homem. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O segundo Isaías, ele fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós falamos sobre alguns pontos do avivamento. O primeiro ele já colocou de cara, disposição. De cara, disposição. Fogo consumidor. Depois de tudo que eu vi aqui, não tem como eu ficar calado diante dessa verdade. E o terceiro, a ferida foi tampada, foi cauterizada. Deixa eu te falar uma coisa, vamos ser sinceros. Eu jogo bola a vida toda em João Pinheiro. Uma das coisas que eu tinha maior prazer era terminar um futebol, descer e sentar com os amigos e beber uma cerveja. Aquilo ali para mim era bom demais. Sentava ali, bebia uma cerveja, achava aquilo a melhor coisa. Voltava para casa depois do futebol empolgado. Eu comecei a perceber que eu fui cauterizado na área da bebida de maneira muito simples. Quando uma ferida é cauterizada, ela deixa uma cicatriz. O corte foi cauterizado, fica uma cicatriz. Aquela cicatriz indica que você um dia foi ferido. Amém? Não adianta você falar, indica que você foi ferido. Eu lembro como se fosse hoje, as pessoas, logo após, nas primeiras semanas da minha conversão, um chegava e falava assim, Nelson, e aí, vamos beber uma? Não, parei. Ô Nelson, vamos beber outra? Não, parei. A minha ferida ainda tem uma cicatriz, as pessoas ainda veem em mim aquilo que eu era. Elas conseguem ainda observar a cicatriz. Então elas começavam a vir, não, vamos beber? Eu não, parei, tal. Com o tempo, a cicatriz acaba diminuindo e desaparece. Tem 10 anos que eu sirvo Jesus. E eu não lembro a última vez que alguém me ofereceu bebida. Porque é uma área da minha vida que já foi cauterizada por Ele. Eu não lembro a última vez que eu falei um palavrão. Porque é a área da minha vida que já foi cauterizada por Ele. Eu lembro a última vez que eu dei uma butinada jogando bola. Ainda tem que ser cauterizado. Tem hora que é ruim apanhar jogando bola e tem hora que você dá uma cutucadinha no camarada. Faz uma autoanálise da sua vida. Se você lembra de algumas coisas, é porque de repente a área ainda não foi totalmente cauterizada. Quando Deus cauterizar as áreas da sua vida, você vai estar disponível para viver um avivamento pessoal, individual. Eu lembro que no começo da minha conversão eu dependia de pessoas. A gente reunia e saía para orar na casa de um, na casa de outro. E naquilo ali eu ia na empolgação. Gente, eu amo orar com todo mundo, eu amo ir para o monte. Mas nada substitui meu quarto. Nada substitui a intimidade no meu quarto. Nada substitui igual um dia desses, acordei, estava em casa, aquela loucura, já eram umas 2 da manhã, pensei em te ligar, pensei em ligar para o Mateus, para um monte de gente. Umas 2 da manhã e eu pensando em ligar para o povo. Eu falei, você quer saber, eu vou sozinho. Fui para o monte, cheguei lá, tinha uma cancela lá trancada, porque obviamente eu não avisei que eu ia para ninguém. Deixei o carro, andei, fui para lá, deixei o carro lá, jogado lá, fui com a lanterninha do celular. Cheguei naquele lugar, o friozinho batendo, sozinho. Você levanta a mão e quando você vê aquela glória vem sobre a sua vida, você percebe que aquele fogo que te consome, ele não só te consome, mas ele também te conduz a lugares novos em Deus.
Falei para você olhar para a pessoa do seu lado, porque enquanto você depender das pessoas que estão à sua volta para buscar a Deus, veja bem, essa visão Isaías teve sozinho, porque o que Deus tinha para ele era de maneira individual. A experiência que eu tenho de maneira individual com Deus eu posso compartilhar e você pode ficar maravilhado, mas ela nunca vai ter o mesmo efeito para você do efeito que ela teve para mim. A gente lê esse texto de Isaías aqui e, pô, é mais um texto bíblico. Mas se a gente tivesse vivido isso aqui, a gente ia ler com lágrimas. Por isso que a experiência de um homem, ela pode ser muito bacana para o outro ouvir, mas ela não serve com totalidade. Por isso que você tem que buscar a sua experiência pessoal com ele. Como que o fogo te consome? E aí, qual que é o próximo passo, já que eu quero ser consumido? O próximo passo é você entender que aquilo que foi consumido não pode ser restituído. Se Deus te consumiu, você não pode restituir as áreas da sua vida. Deixa aquilo que Ele queimou para trás. Se Ele queimou áreas da sua vida, deixa essas áreas para trás, não olha para elas. Não olha para elas. Se Ele queimou a prostituição na sua vida, deixa ela para trás, cara. Se ele queimou na sua vida a dependência química, não olha para trás. Se Ele queimou a mentira, não olha para trás. Se Ele queimou as dificuldades de relacionamento, não olha para trás. Deixa que o que foi consumido não tem significado. Qual é a área da sua vida que você precisa consumir para ela perder o significado? Para você não olhar para ela mais com desejo. Você não olhar com aquele desejo, você falar assim, não, realmente eu não me reconheço, eu mudei. Eu mudei, eu transformei. Quais as áreas da sua vida que elas precisam mudar assim, ó, de maneira radical? De repente você vai carregar algumas cicatrizes na sua vida. E de repente você vai tentar até esconder essas cicatrizes. Mas é a hora de você entender também que a cicatriz que você carrega, Deus quer usar ela para a glória dEle. Se você veio de um lar desestruturado pela área paterna, Deus quer usar essa desestrutura paterna para que você seja referência de paternidade em Deus. Se você veio da área da dependência química, Deus quer usar aquela dependência para você ser uma referência de dependente de Deus. Se você veio de uma área onde você tinha um problema com prostituição que envolve desejo humano, você vai ser referência em desejar a Deus. São as áreas da sua vida que Deus vai usar. Às vezes eu não entendo, sabe? Eu tive coragem de fazer tanta coisa assim no meu passado antes da minha conversão. E às vezes eu estou numa roda de amigos e eu falo assim, nossa, por que eu fazia essas coisas? E de repente alguém vira e fala de jeito assim, Nelson, você era tão doido que se alguém me contasse que você hoje é crente, eu não ia acreditar, eu tinha que ver essa pregação, eu tinha que escutar. E aí eu entendo por que eu fazia certas coisas. Porque ser cristão não tem a ver com a sua cor, não tem a ver com o seu sexo. Ser cristão não tem a ver com a sua profissão, não tem a ver com aquilo que você tem, com aquilo que você vai fazer. Já passou do tempo, não precisa nem falar, né? Ser cristão não tem a ver com o seu alargador, com a sua tatuagem, não precisa nem tocar nesses assuntos hoje em dia mais dentro da igreja. Ser cristão não tem a ver com o que você é, tem a ver com aquilo que você vai se tornar. Ou você é relevante, uma referência para as pessoas que estão à sua volta, ou você vai ser só mais um. Se você vai ser só mais um, significa que não foi consumido, amém? Você precisa ser consumido. Você pode ficar de pé no seu lugar? Deixa eu te falar, enquanto você levanta aí, a primeira coisa para você viver o seu avivamento pessoal, você tem que aprender a viver de maneira individual. Então, olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala com ela assim, ó, na moral, deixa eu ter o meu tempo com Deus, esquece de mim agora, fala assim, esquece de mim, isso aí. Eu quero convidar você a procurar um lugar nesse ambiente, pode ser na frente, pode ser atrás,
um lugar nesse ambiente aqui. Mas vá sozinho, esqueça a pessoa que está do seu lado. Eu quero que pode ficar até no seu lugar, mas procura um lugar aqui, ó. Isso, pode sentar no altar, você pode deitar no chão. Só que eu quero que você vá sozinho, esqueça as pessoas, esqueça. Um avivamento pessoal é o que faz um Saulo ter o seu nome mudado. Um avivamento pessoal é aquilo que faz com que jovens escolham viver a dependência de Deus. Sabe, você precisa começar, querido, entenda bem o que eu vou te falar, isso não é heresia, mas seja mais egoísta na sua vida com Deus. Comece a pensar mais na sua vida espiritual, comece a pensar mais no seu relacionamento. Às vezes você está tentando cuidar de tantas pessoas, mas você não está cuidando nem de você, cara. Às vezes você está tentando relacionar com tantas pessoas, mas você não está relacionando nem com Ele. Então comece a pensar em um avivamento pessoal. Comece a pensar em uma chama que te consome. Aleluia. Comece a pensar em se tornar uma referência nessa cidade, onde quer que você vá. De uma pessoa que decidiu de maneira radical viver a palavra de Deus. De uma pessoa que decidiu transformar a sua vida. Muda tudo, abandona. Deixa bem claro que você não quer ser o mesmo hoje. Deixa bem claro que você quer ir em um lugar mais profundo. Seja como Isaías, vá ao trono de Deus. Seja como Paulo um dia disse, que conheceu um homem que viu coisas inefáveis, então veja as suas. A palavra de Deus, ela nos garante que as coisas reveladas, elas pertencem aos homens, e as coisas ocultas pertencem a Deus. E como eu escutei um final de semana atrás nessa igreja, seja ousado para pedir a Deus que Ele te revele as coisas ocultas. Relacionamento, aleluia. Hoje é dia de cauterização de áreas que estão abertas, de feridas abertas, aleluia. Nós somos, Senhor, queremos queimar, aleluia. Queime, queime, queime. Peça o fogo, querido. Queremos queimar. Peça o fogo. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, conduz. Esqueça as pessoas à sua volta. Esqueça o seu passado, esqueça a sua história. Queime, 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 queime. Aleluia. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os Vá para os pés do seu papai. Lindão, nos conduz aos seus pés. Deixa eu ficar neste lugar. Vá para os pés do seu amado, aleluia. Vá para os pés de Jesus. Toca, Senhor, nas áreas da nossa vida. Nós criamos, Deus, e cremos numa atmosfera diferente, uma atmosfera de adoração. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar.
Espírito Santo, sopra em nosso meio. Somos seus ministros, queremos queimar, somos teus Oh, queime, queime, queime. somos teus ministros, queremos queimar, nós somos teus ministros, não negue o teu fogo, queremos queimar, nós somos teus ministros, não negue o seu fogo, somos teus ministros, queremos. O teu amor, o amor de cruz. Sacaralaraquebia sabaracha. O teu amor, o teu amor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Oh! Aleluia. 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 Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui com muita propriedade e muito temor. Sabe, querido, não é vaidade, é convicção. Você tem que saber quem te chamou, o porquê dele te chamou e quais os motivos que não fazem você retroceder. Quando você descobrir quem te chamou, o porquê ele te chamou e por que você não consegue voltar atrás, você vai começar a entender qual é o chamado seu em Deus. Nesse texto aqui a palavra fala que que um anjo do Senhor veio até Isaías. E eu não sei você, mas eu estou disponível hoje para buscar até que esse anjo venha e toque nas áreas da minha vida que ainda sangram. De repente é a minha língua, de repente é o meu jeito. Eu quero que Deus toque. Eu quero fazer um desafio com você. Eu creio na conversão de Isaías porque ele tem tudo para uma conversão genuína. E a primeira coisa que ele tem é uma experiência com Deus. Todos os homens que se converteram ao Senhor, eles tiveram uma experiência com Deus. De repente você está aqui hoje, mas ainda há uma dúvida no seu coração. Nós vamos clamar hoje para você ter uma experiência com Deus, amém? Eu sei que cada um foi para um canto e adorou a Deus.
Mas eu queria convidar as pessoas que querem receber uma visitação diferente da parte de Deus a vir aqui mais para frente. Vem aqui mais para frente, sai do seu lugar. Nós vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo venha com experiência sobrenatural sobre a sua vida, ao ponto de você enxergar algumas coisas, começar a mudar algumas coisas. Isso não é sobre conversão, querido, é sobre você encontrar um lugar em Deus de transformação. Você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente. Eu creio, querido, através dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus, que você vai ter uma experiência com o Senhor. Chega, chega, Espírito Santo, chega. Sabe, querido, nós somos o tabernáculo dele. Ele saiu do seu trono, veio à terra, morreu, ressuscitou para habitar no meu e no seu interior. Você entende? Ele não construiu um palácio, mas ele escolheu o nosso interior. A cruz foi dolorosa, mas ele escolheu o nosso interior. E muitos de nós o chicoteamos todos os dias com as nossas escolhas, e o penduramos novamente com as nossas escolhas. Senhor, nós temos algumas pessoas à frente, aleluia. Eu quero que você que está à frente, enfim, toda a igreja, mas você que está aqui à frente, eu quero que você erga sua mão direita. Enquanto a gente orar, eu quero que você fique com a sua mão direita erguida. E a minha oração é para que o Espírito Santo venha e através da sua mão levantada, querido, entenda bem, é uma experiência que eu quero propor para a sua vida. Independente de você estar aqui ou ir atrás, mas eu creio que depois algumas pessoas vão vir testemunhar e compartilhar comigo. O Espírito Santo de Deus vai trazer da parte dele algo que vai vir sobre a sua vida. Vai ser uma experiência para que você entenda que ele é Deus. E eu quero desafiar você que ainda tem certas dúvidas no seu coração a erguer a sua mão. Você que tem dúvidas, eu quero que você ainda erga mais e mais a sua mão. Porque enquanto nós estivermos cantando e clamando a Deus, eu quero estar orando. Porque eu creio, querido, que o Espírito Santo ele vai vir sobre a sua vida. Eu já tenho uma testificação que muitos vão sentir esse fogo consumidor no seu interior. Muitos vão sentir algo ardendo no seu interior. Muitos já estão com um nó na garganta porque entendem que algo já está acontecendo. Alguns já estão sofrendo essa visitação de Deus. Vai ser trazida à mente áreas da sua vida que ainda estão sangrando e precisam urgentemente de uma cauterização espiritual. Aleluia. Apaga essa luz aí pra gente, por favor. Essa aqui ó, da frente. Eu sei que a gente está gravando, mas o nosso interesse não é aparecer para ninguém. Eu quero essa luz apagada porque eu não quero que você veja as pessoas que estão à sua volta. Feche os seus olhos. Comece a buscar aí no seu lugar. Comece aí, querido. Esqueça essa pessoa. Existe alguém aqui maior, melhor. Aleluia. Enche, 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 enche. Sopra o teu fogo. Sopra o teu fogo, Deus. Fogo consumidor. O fogo de Deus, o teu fogo, fogo.
Sopra Espírito Santo de Deus em nosso meio. Oh! Visitação. Oh! Chacaralalaçá. O rei está voltando. Aleluia. Arakamia sobre canana shabanana sohanama. Evianto que amana sobre catalamana so. Ei. Muriame sorie shakatalas. Oh. Aleluia. Sabe, querido, enquanto nós estávamos orando, eu comecei a pular de alegria e a dançar na presença de Deus e a orar com intensidade. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele mostrava para mim neste lugar uma fonte. E dessa fonte uma água bem fresca, bem límpida, ela começou a jorrar. E muitos de nós tínhamos canecas feitas como de barro, e nós íamos servindo dessa água e bebendo. Mas de acordo com que nós bebíamos uma pequena parcela dessa água, nós não voltávamos a essa fonte. E o Espírito Santo de Deus testifica no meu interior que está chegando o tempo em que muitos de nós não estaremos mais com sede, mas que nós seremos como homens que conhecem o caminho até a fonte. Nós somos aqueles que conhecem o caminho até a fonte, aleluia. Nós somos aqueles que conhecem o caminho até o quarto do papai. Nós somos aqueles que têm a chave para o jardim secreto. Nós somos aqueles que foram chamados não porque valem alguma coisa, mas porque entendem a sua mediocridade e se colocam aos pés dele. Sabe, querido, o seu avivamento pessoal, ele pode começar até aqui hoje, mas ele deve ser um retrato daquilo que você vive no seu quarto. O seu avivamento pessoal, ele pode até dar um start em algum lugar, mas ele tem que ter continuidade no seu quarto. Você tem que continuar com isso no seu quarto. Oh, nós temos que ser como Isaías. Nós temos que abrir o nosso lábio e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, para invadir as faculdades. Eis-me aqui para invadir as empresas. Eis-me aqui, Deus, para invadir, Deus, os locais de trabalho. Eis-me aqui, Deus, nas escolas. Oh! Na carinhama sou chacatalamana sorianda labas. Oh! 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 Se você tiver que dançar, dance, querido. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que gritar, grite. Se você tiver que sorrir, sorria. Mas não saia daqui sem que Ele te consuma com o teu
fogo! Oh! Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu lindão, eu te peço, consuma as nossas vidas, até que a nossa aparência não seja a mesma, até que o nosso jeito de falar mude, até que o nosso relacionamento com as pessoas transforme. Oh querido, você vai ser como um farol escondido em meio ao mar, guiando pessoas até a maravilhosa luz de Cristo. Você será como o sal dessa terra. Da sua boca irão proceder palavras de vida e não de morte. As pessoas que sentarem à sua volta, elas entenderão que você é diferente. Muda minha vida, muda tudo em mim. Tudo, 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 tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim. O teu toque, o teu toque muda a minha vida. O teu toque me consumiu, Senhor Jesus. O teu noivo está aqui te tocando. Sente aí, querido, o toque dele aí. Olha o toque dele aí, querido. Esse é o abraço dele, amém. Esse é o beijo dele. Esse é o beijo dele. Ele te toma no colo. Ele te chama para dançar com ele como criança. É ele quem te agarra e não quer te soltar. Esse que te agarra aí é o próprio Espírito Santo de Deus. Oh! Eu não sei você, querido, mas eu posso sentir um perfume suave nesse lugar. O ambiente é outro. Declare isso, querido. Declare: esse é o meu desejo. Se desespere, peça. Peça. Muda. Muda tudo em mim. Muda tudo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, é nítido. Algumas feridas aqui estão sendo cauterizadas. Prepare. Você não vai conseguir se relacionar com as coisas do mundo como antigamente. Você não vai conseguir ser a mesma pessoa. Prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida. João, acende a luz aí para a gente. Pode acender da igreja toda. Não precisa ser à frente, só à frente não. Acende tudo. Deu uma incomodadinha, né, na hora que acendeu, né, querido? E essa é só uma luz natural.
Nós trabalhamos muito com palavras de fé, de afirmação. Eu queria que você agora escolhesse uma pessoa aí. Escolhe uma pessoa. Para a gente encerrar. Escolhe uma pessoa, chama a atenção dela. Ela pode estar até, se ela estiver ajoelhada, querido, chama a atenção dessa pessoa. Não fica sozinho não, chama essa pessoa. Aqui, Jonathan, ó, tem alguém aqui, ó, o Cristiano aqui na frente. Chama essa pessoa aí. Pede ela para olhar para você. Fica ninguém sozinho não, querido. Existe algo dentro de você que precisa ser liberado. E a única coisa no mundo que eu conheço que liberta as pessoas é a palavra de Deus. Você tem que tirar esse selo, querido, aí do seu interior, que está te prendendo, que não deixa fluir aquilo que habita no seu interior. Você tem que romper com esse lacre, você tem que abrir essa comporta dessa represa aí, ó, para sair o que existe de melhor em você, que não foi você que plantou, mas que foi Ele que colocou. E hoje eu quero convidar você a participar dessa obra na vida do seu irmão. Então eu queria que você olhasse para essa pessoa aí com fé, querido. Olha para essa pessoa aí agora e diga para ela assim: eu ainda verei as grandes coisas que o Senhor irá fazer na sua vida. Diga assim: eu estou aqui para te ajudar a romper, a destruir esse lacre que impede que o Espírito Santo flua através de você. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, amém? Ele é lindo, querido, amém? Ele é lindo! Aleluia! Nós temos que importar essa galera da Assembleia de Deus mais vezes para vir aqui, amém? O famintos é de vocês, glória a Deus. Tamo junto, bênção. Erga sua mão aí, estamos encerrando. Meu lindão, obrigado por esse culto tão maravilhoso na sua presença. Ele é teu, toma tudo para o Senhor. Nos leve em paz e em segurança, desfrutando das consolações que o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, tem para as nossas vidas. Que possamos estar, Deus, inundados no amor do nosso Pai. Que possamos desfrutar dessa graça tão maravilhosa que só existe em Cristo Jesus. Querido, vá em paz, que o Espírito Santo te leve com sabedoria, amém? Semana que vem mais famintos, traga um convidado em nome de Jesus. Toca no meu íntimo, Deus. Toca no meu íntimo, Deus. Toca no meu íntimo. É tudo que eu preciso pra sobreviver. Toca no